Vamos falar de coisa legal que foi o jogo de hoje aqui, em recorde de público no estádio do Palmeiras, na nova arena, né? No antigo estádio. Só tinha palmeirense. Chegamos a ter mais de 40 mil torcedores naquela final de 76 entre 15 de Piracicaba e Palmeiras, mas no novo estádio, com torcida única, que foi uma maravilha, nós tivemos o maior público da história da nova arena. Vamos ver como é que estava o ambiente. Domingo de sol, de frio, de namorados se esquentando. Domingo de casais que receberam recentemente o embrulho da Dona Cegonha. Com esse frio todo, apesar do solzinho, clássico, você vem numa boa com a família, dá essa experiência inicial para as duas? Então, cara, a gente fica meio com medo e tal, por hoje só ser jogo de torcida única, a gente vê de trem, sem problemas, e só o frio que fica meio preocupado mesmo, mas tá bem agasalhado aí, tá tranquilo. Domingo de nascimento de uma nova paixão. Tô convertendo já há um bom tempo, né? Quando ficamos noivos, já fui convertendo, que é flamenguista, eu falei, não pode, né? Então é de Minas, aí já tá convertendo, já tá, tá com manto já. Ainda mais hoje, porque é torcida única, não pode ter corintiano, flamenguista, dizem que não pode, né? Dizem, né? Mas a gente vem, faz um esforço. Você tá no meio a meio ainda. Tô no meio a meio. 50-50? 50-50. Exatamente assim ou já 51 pro Palmeiras? Não, meio a meio ainda. Domingo de iniciação. Estádio geral, pela primeira vez. Como é que tá o coração? Tá nervosa. O que você espera encontrar lá dentro? Um ambiente bem familiar, tranquilo. Domingo de esperança, da cor que veste essa nação, da idade que for. Hoje acho que é 3-1 pra nós. 3-1, 2 gols do Dudu e um gol do Alexandre, se ele jogar. Tá empolgado, moleque? Demais. É? Por quê? É um clássico, né? O Corinthians vai ganhar? Não vai, não. Olha. Não, pô. Não vai. Como é que você tem tanta certeza? Ué, torcida única, vai... O Corinthians não vai ganhar, tem certeza disso. O Palmeiras vai meter quanto, então? Uns 3-0. Domingo de clássico, de Rua Palestra Itália cheia, de arquibancada lotada. Domingo de ansiedade para quem torce e para quem joga. Clássico gostoso de jogar, um jogo diferente, né? Então espero que a gente faça um belo jogo e quem vai assistir vai ser muito bom. Vamos entrar forte, nos dedicando na marcação e indo para o ataque, que estamos dentro da nossa casa com a nossa torcida, nos empurrando, então vamos forte. Domingo, 12 de junho, data em que o Verdão, há 23 anos, saiu da fila em cima do rival. Dracena, ex-Corinthians, hoje Palmeiras, era apenas o Eduzinho, um menino sonhador. Que estava no interior assistindo o jogo, né? Porque já tinha 12 anos de idade, né? Então, imaginava estar jogando um jogo como esse, né? E se tornar um jogador profissional. Então, graças a Deus, realizou esse sonho de ser um jogador profissional, de estar vivenciando um momento tão importante também para o clube, para nós jogadores, que é um clássico. E naquela oportunidade você torcia para quem? Não tinha ainda torcida, porque eu acredito que eu queria ter um sonho de ser jogador, então eu realizei esse sonho e a gente vai jogando. Façanha para ser comemorada num almoço de domingo em família, à beira do campo, com os campeões que já penduraram as chuteiras e torcedores que continuam na ativa. Ídolos que em 93, no Morumbi, jantaram o timão, sendo homenageados no Allianz Parque em 2016. Por tudo aquilo que a gente passou antes, né? E por tudo aquilo que representou aquele título, né? O Dia da Paixão Palmeirense, um dia especial, Dia dos Namorados. Então isso tudo fez com que se tornasse, para mim, o título mais importante. Ser homenageado pela enésima vez aqui no Campo Novo do Palmeiras, a Casa Nova, é motivo de muito orgulho, imagino. Muito orgulho, muito orgulho. Essa semana nós ficamos sabendo que em 93 nasceram muitos Evaíris, né? 191. Né? Então isso, para mim, acho que não tem preço, né? Domingo de mais um Palmeiras e Corinthians, o primeiro da história de quase um século de existência do derby, com torcida única, salvo raríssimas exceções, graças ao amor. Você tá com a camisa aqui do Palmeiras, beleza? Ela é a corintiana.
É mesmo? É. Acertei na mosca sem querer. É. A gente até fica triste porque ela não pode vir com a camiseta do Corinthians. Isso é chato, né? Mas vai ter que ficar quietinha, mas vai dar tudo certo. Tomara. Domingo de alguns corintianos à paisana no Campo do Verdão. Menos os atletas, é claro. Só faltava essa. Apoio simbólico na camisa, legal, tá valendo. Mas um domingo de uma surpresinha que não cai do céu, invade o espaço aéreo sem ser convidado, para acirrar a rivalidade. O cara foi bem. Bola rolando e deu Palmeiras, vamos ver. E a bola rola no Allianz Parque. Começa o clássico Palmeiras e Corinthians. Guilherme, perdeu a bola o Guilherme. Perdeu num lugar perigoso. Aí o Moisés tentou também fazer a jogada. Levou a melhor o time do Corinthians. Tá valendo, posição legal. Olha o Palmeiras chegando, vai pintar o gol. Bruno Henrique. Cristo. Deu certo pro Gabriel Jesus. Zé Roberto. Aí do Zé Roberto, descolou o cruzamento. Toque de cabeça do Dudu e a observação do Walter. Quem tirou ali foi o Edu Dracena, hein? A sobra do Palmeiras no contra-ataque. Tietê. Tem livre o Dudu. Tem também livre o Roger Guedes. Aí do Guedes vai tentar a batida para fora. Sobra do Giovanni Augusto. Ali do outro lado buscando o Guilherme. Dali para o Wendel. Deu certo a jogada. Vai sair o cruzamento. Olha só o Corinthians chegando. Ganhou Giovanni Augusto e erra o alvo. Deu certo para o Gabriel Jesus. Zé Roberto. Aí do Zé Roberto, descolou o cruzamento. Toque de cabeça do Dudu e a observação do Walter. Deu certo, hein? Olha só o Palmeiras chegando com Moisés. Olha o Walter, salvou. Olha o toque de cabeça e o gol! Do goleiro Walter. No rebote, o Palmeiras consegue marcar. 1-0 Cleiton Xavier. Aí o levantamento vem chegando o Corinthians. Saiu o Fernando Praz. Marquinhos Gabriel pegou a sobra e erra. Foi o Christian que bateu nessa bola. Aí Gabriel Jesus pode armar o contra-ataque. Vem o time do Palmeiras. A jogada. Fez a finta. Walter salva o time do Corinthians. Ali o Wendel. O levantamento acontece. Vem chegando o time do Corinthians. O toque de cabeça. Olha só o Guilherme. Na trave. Inacreditável o gol que perdeu o Corinthians. Lá vem Palmeiras, arriscou a batida, Walter mais uma vez. Olha só a bola na área do Corinthians, olha o Palmeiras chegando, a bola vai entrando e vai para fora. E aí o lançamento, tirou a zaga do Corinthians, sobrou para o Tietê, arriscou a batida e a bola para fora. O Corinthians não consegue jogar, o Corinthians não consegue concatenar uma única jogada. Zé Roberto ganhou essa. Saiu o cruzamento, passou pelo Iago. Rafael Marques, na primeira chance dele, mandou para fora. Deu certo para o Cleiton Xavier. Olha o cruzamento, saiu rasteiro, brigou Gabriel Jesus, Moisés Walter. O Corinthians ainda insiste. Vai jogar de novo para a área. Saiu o lançamento, todo mundo saiu. Fernando Praz, a bola viaja. Vai entrando, olha o gol. Não está valendo nada. Não está valendo nada. Olha lá, é isso. Final de jogo no Allianz Parque. 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Pela primeira vez na história do Allianz Parque,
o Palmeiras vence o seu maior rival. Claro que nós vamos falar muito disso, vamos falar inclusive desse lance de grande dúvida, que é a grande polêmica do dia, mas o nosso lance LuxColor do final de semana, nós vamos conferir agora. É o belo gol que o Palmeiras fez, e legal que foi o Cleiton Xavier, que felizmente parece que está vencendo essa dificuldade de contusão. Lance do gol do Palmeiras, gol de cabeça do Cleiton Xavier. Esse lance foi tão bom como pintar com LuxColor, o gol do Palmeiras, o gol que pintou de verde toda a cidade de São Paulo. O lance LuxColor é o nosso lance de hoje. E essa reclamação do jogo do Corinthians, do gol do Corinthians, foi o tema dos vestiários. Todo mundo reclamando. Vamos ver. Jogo digno das tradições do Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras pela vitória. Fica o reconhecimento, né, porque foi efetivo, porque saiu na frente em cima de um jogo onde tinha situações igual, com ideias de futebol diferente, né? Cada um dentro da sua proposta. As oportunidades surgiram e foi efetivo. Tem uma equipe muito veloz de transição. A equipe do Palmeiras saiu na frente, e nesses clássicos onde ele tem esse componente emocional, sair na frente ele é preponderante por resultado final. A marcação foi forte dos dois lados, com uma ideia. Nós mais procurando triangulações e o Palmeiras com transições diretas. Muito fortes, em cima da velocidade e da qualidade do 1 contra 1 que o adversário que eles têm. E aí depois sai na frente, fica o componente emocional e as coisas ficam mais fáceis. Eu digo assim, que se nós tivéssemos saído na frente também ia ser um componente para trabalhar em cima dos espaços criados. O fazer 1-0 nesses jogos, ele tem um caráter decisivo. Eu comecei a entrevista reconhecendo o Palmeiras, a qualidade do Palmeiras. Um jogador extraordinário, Gabriel Jesus. Parabéns, garoto. Mas eu lastimo quando a arbitragem ela tem uma influência decisiva no placar. Eu não gostaria que acontecesse isso. E não sinto prazer nenhum. Palavra de honra está falando isso. Eu vi o lance antes de vir para cá. Há uma disputa de bola do Praz com o zagueiro. A bola cai, rebate, na sequência a gente faz o gol. Não foi o determinante. O determinante é se nós tivéssemos feito o gol, se nós saíssemos na frente. Ela é desempenho, tem esse lado. Mas há um fato que ele é determinante também no resultado. E quando há um lance que ele é muito claro para mim, assistindo, ele acabou determinando e tem uma influência direta no placar. Não quero nenhum momento ser privilegiado por nenhuma situação. Mas essa ficou muito clara. Hoje mesmo foi um jogo em que nós começamos bem e dali a pouco perdemos o controle do jogo num determinado momento, né? Começamos bem, depois ficou um jogo igual e no finalzinho do primeiro tempo o Corinthians era melhor. Veio o segundo tempo, nós começamos muito bem, perdemos a rédea de novo por uns 5, 10 minutos e depois retomou até o final. Fazendo um jogo com bastante equilíbrio, com velocidade na hora que tinha que ter a velocidade, com posse de bola na hora que tinha que ter, criamos muitas chances, poderíamos de repente ter feito até um segundo, um terceiro gol em cima de tudo que a equipe criou, mas o Corinthians é uma grande equipe e vencendo o Corinthians por 1-0 para nós está louco de bom. Eu tive cuidado de conversar com o Praz, com o Thiago, e ver o lance também. Você vê, cada um tem uma ótica, né? Uma opinião. Na minha maneira de ver, eu vi um lance faltoso. E não foi uma falta direta no goleiro, foi um empurrão muito grande que o Felipe dá em cima do Thiago. E o Thiago, como está no ar, tem que trombar com o goleiro. Eu perguntei para o Fernando me falou que quando ele ouviu o apito do Klaus, ele não foi na segunda bola, porque se ele segue, ele pega a segunda bola. Essas foram as palavras dele, né? E você pode até, de repente, questionar uma solada que o Bruno Henrique poderia ter dado no Cleiton Xavier. Então, na minha ótica, foi um lance faltoso, mas eu respeito quem acha que não. Agora a gente tem Curitiba, lá em Curitiba, América e Santa Cruz. São 3 jogos que você pode pensar, não, agora vem a parte boa da tabela. Nós, esses 7 primeiros jogos que tivemos, jogamos contra os 10 primeiros colocados. Não jogamos com nenhum time fora desses 10 primeiros. E às vezes você pensa que agora vem uma facilidade e aí você se engana.
A gente tem que se preparar mais ainda, porque lá em Curitiba é jogo mais difícil do que a gente pode imaginar, e com a América e com o Santa Cruz também. Com esta vitória do Palmeiras, o Corinthians caiu da liderança do Campeonato Brasileiro para a 4ª colocação, permanecendo no G4. Já o Palmeiras pulou da 4ª para a 2ª colocação. Porém, o que mais se comentou nos vestiários de corintianos e palmeirenses nem foi a vitória do Verdão, e sim o lance polêmico no final da partida. Gol do Corinthians anulado por Rafael Claus. Esse resultado poderia ter dado o empate ao Timão. Eu subi, estava avisando a bola, não vi quem chegou, eu vi que estava eu, Braz e o Felipe. Mas eu até assisti ali dentro do vestiário o lance, mas eu vi que teve um toque em cima de mim e teve um toque no Braz. No entanto, foi ele que sofreu a falta, não fui eu. Foi em cima do Braz a falta, no entanto ele não conseguiu segurar a bola. Que até decorreu, que reclamaram bastante, mas na minha concepção... Ou seja, e você então não foi falta, no seu entendimento, na sua visão, até depois pelo lance da TV, a falta foi no Braz e não em você, é isso? Foi no Braz, a gente disputou, nós 3 em cima, mas a falta foi no Braz. Você fez o cruzamento, você estava observando de fora, você viu alguma irregularidade? Não vi. Até mesmo você pode ter uma noção que quando há o primeiro contato ali, a bola quica no chão e o juiz não toma nenhuma iniciativa, deixa rolar, e quando ele vê que a gente leva vantagem na bola, ele acaba marcando. Então, gerou um pouquinho de dúvida, mas eu acho que a gente tem que analisar mesmo pela televisão, que a gente vai ter uma noção perfeita. Foi uma infelicidade do Claus ali, o Bandeira tinha corrido já, o Praz trombou com o zagueiro ali, foi uma jogada normal, a bola sobrou e eu não sei o que ele deu falta ali, né? Até a gente perguntou o que tinha sido a falta e ele explicou que... Eu falei pra ele que o zagueiro tinha trombado com o Praz, o zagueiro do time deles, ele falou que tinha visto outra coisa, né? Mas, infelizmente, no meu ver, foi um gol legal que ele não marcou, mas vai levantar a cabeça e trabalhar. A minha avaliação foi. Mais uma vez eu vou falar, eu não soquei a bola não estava em disputa, a bola estava sob meu controle. E se vocês verem na TV, o Felipe, a cabeça dele, que é a parte do corpo que ele disputa a bola, está longe da minha mão. Ele me acerta, ele tromba com o Thiago pelas costas do Thiago, até que o Thiago cai no chão. E como eu estava prevendo o choque, eu estava com o corpo mais firme e não cheguei a cair. Mas ele teve o contato pelas costas e no meu braço direito. Depois de tudo que você passou, muito tempo se recuperando, ganhando condicionamento físico, entra num clássico e praticamente na primeira bola faz o gol. O que isso representa para você, para a sequência da temporada, Cleiton? Olha, representa muito, né? Acho que principalmente em termos de confiança, acho que o elenco todo, né, vem me ajudando bastante, e eu espero também poder ajudar todo o elenco. E acho que nada melhor que você ganhar um clássico, né, poder ultrapassar o rival e terminar aí um campeonato muito difícil, uma rodada em segundo lugar. Agora é guardar força para quarta-feira a gente em busca de mais uma vitória. Godoy, você é o cara. Então foram separados 4 lances aqui. O cara é o mestre Arnaldo César Coelho, porque ele criou bordão, jargão, que a regra é clara. Se fosse clara, não tinha que te discutir agora, pô. Então vamos lá. Tá vendo, Arnaldo, o que você arrumou? 4 lances separados. Cara. Primeiro. Clara, tá na regra, Arnaldo. Tá na regra, 9 minutos. Giovanni Augusto acerta Dudu e recebe cartão amarelo. Merecia cartão vermelho nesse primeiro lance que foi separado, porque aí a gente já tira todas as dúvidas. Vamos lá, solta esse lance do Giovanni Augusto logo aos 9 minutos. E aí, os jogadores precisam prestar atenção que existe uma recomendação da comissão de arbitragem, do presidente da comissão de arbitragem da CBF, que é para os árbitros punir com cartão amarelo e até com o vermelho. Ponte Preta e Grêmio, o Péricles Bassols expulsou 2 jogadores. Esse negócio de colocar lá, tá vendo? O Giovanni faz um movimento com o braço esquerdo que não tem necessidade nenhuma. Se você não protege do adversário, você não impede o adversário colocando o braço na altura que ele coloca agora. Olha lá. Ele joga o braço para trás para atingir o rosto do adversário. Olha lá, agora, olha lá, jogou. Pode ser punido com cartão vermelho. É uma agressão explícita e intencional. Então pode ser punido com vermelho. Se o Giovanni tomasse o vermelho aí, não seria rigor nenhum. Cumprimento da regra. Agora tomou amarelo porque o Claus quis amenizar as coisas. Segundo lance, Fagner e Dudu se estranham. Mereciam cartão? Vamos ver esse lance também que foi separado pela nossa produção. Aí, Godoy, são 2 Fagner e Dudu nesse lance aí.
tinha tido uma disputa antes que o Dudu foi no Fagner. Aí o Fagner dá o troco, tá? Mas não, acabou não sendo punido o Fagner porque o corpo dele encobre o braço. Nós estamos vendo pela televisão. O árbitro não tem condições de ver isso daí. E como o Dudu tem uma péssima imagem, então até que ponto foi verdade ou mentira desse jovem, né? Então, por isso que não tem, vai lá, certo? Simulação. O lance do Giovanni Augusto. Não, que igual, pô. Você que foi. Que igual, que igual, cara. Nem pega no rosto dele. Com a mão a cara nem pega no rosto. Nem pega no rosto. Que isso? Houve simulação. Simulação do Fagner. Houve simulação do Fagner. Nem pega no rosto. Diferente do outro que joga o braço para trás no rosto do adversário. Bem diferente os lances. Então, não houve... Não, o árbitro não tem como ver, não puniu. Mas se tivesse visto, deveria ter punido o Fagner, sim. Com o amarelo. Com o cartão amarelo. Tá. Gabriel Jesus cai na área aos 45, pouquinho antes do lance mais polêmico. Foi pênalti do Palmeiras? Ou não foi? É o primo. Foi pênalti ou não foi esse lance aí? Esse lance, se você olhar aqui agora, tem um atacante aqui, o Ademar, cansou de sofrer isso daí. Ó, que antes, quando é jogada a bola pro Gabriel Jesus, ele tá segurando o Iago. Ele tá segurando o Iago, olha lá, na bunda do Iago, lá, ó. Segurando o Iago. Depois ele solta e se enrosca no braço do Iago e se joga. Falta do Gabriel Jesus primeiro. Então, acertou o árbitro. O árbitro não deu nada, mas teria que ter marcado a falta do Gabriel Jesus. Tá. Aí, tá vendo, ó, como ele se joga, ele tá erguendo o pé direito pra quê? Por quê? Ninguém tá tocando no pé dele. Aí ele ergue o pé e se joga pra trás, olha lá. Mas ele foi elogiado pelo Tite, né, o Gabriel? Tá, tudo bem. O Tite também já entrou naquela, que um outro aí que já foi pro plano superior ou inferior também esconde as fraquezas do time dele, a incompetência do time dele, falando da arbitragem. Bom, e o lance mais polêmico, o gol marcado pelo Bruno Henrique, que o árbitro anulou, ou nem marcou gol, já teria sido apitado antes. Mas enfim, o lance mais polêmico do jogo, qual é a sua leitura? Esse lance aí mostra que na coletiva, nenhum dos dois técnicos tinham visto a imagem. Nenhum dos dois viram. Principalmente o Tite, que falou besteira pra caramba. Transferiu para a arbitragem a responsabilidade da incompetência dele, do time dele. Né? Olha, cabe aonde que o Felipe cabeceia. O Felipe cabeceia o braço do Praz. A falta tá aí. A falta tá aí, no cabeceio do Felipe, no braço do Praz. Ele cabeceia do olho fechado, galera. Problema dele, porque se ele abrisse o olho, ele não ia. Intenção você tá com o olho fechado. Ele cabeceia o braço do Praz. Falta ali, solta a bola, porque cabeceia ali. Agora, no início do lance, poderia ter morrido tudo aí se o assistente tivesse marcado impedimento do Felipe. O Felipe está impedido, certo? O bandeirinha não corre para o meio do campo, o bandeirinha está indo para a linha de fundo, acompanhando o lance da bola que está entrando no gol. Aí, esse lance, se tivesse valendo, seria falta ou não? Então, primeira coisa, início da jogada, impedimento do Felipe. Segunda coisa, falta do Felipe no Praz. Terceira coisa, seria discutível, ou poderia se discutir, se teria que ser marcada a falta do Bruno Henrique no Thiago. Eu entendo que não. Nesse lance que toca a bola pro gol. Mas ainda daria uma discussão. Não dá para fazer a linha de impedimento aí, que acho que o Godoy tá cego. Eu tô cego. Você me desculpe. Eu tô cego. Godoy, concordo com você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Juiz do Brasil, mas pera um pouco. Eu sou bom. Você é excelente, maravilhoso. Como árbitro. Sou seu fã. Como árbitro, eu fui o melhor. E como comentarista, eu sou muito bom. Mas muito bom. Você é bom comentarista. Eu não sou bom, não. Mas eu discordo de você. Eu sou muito bom. Tudo que você falou, eu discordo tudo. Eu não sou bom. Eu sou muito bom como comentarista. Não está impedido o Felipe. Não está impedido o Felipe. O senhor está enganado. Na hora do lançamento, você tem que ver a hora do lançamento. Olha a linha de área que o senhor me ensinou a ver. Quem está mais perto da linha de área? É o palmeirense, não é o Felipe. E olha lá em cima, lá. Tem jeito de me mostrar aqui? Não tem jeito de me mostrar aqui? Tem jeito de me mostrar aqui? Quem que é esse cara aqui? Não tem jeito de mostrar a câmera em mim aqui? O Felipe está atrás aí, ó.
Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui, ó? Onde que tá esse pé aqui? Não, senhor. Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui, ó? Aqui. O Felipe é o outro. É o de baixo. Quem que é esse cara aqui? Olha o número dele aqui. Não. Esse não é o Felipe. Quem que é esse cara aqui? Mas esse não é o Felipe, pô. O Felipe é o outro que vai subir e que vai levar a carga faltosa do Praz. O Praz dá uma fica prestando atenção no Thiago e o Thiago empurra o Felipe. Fica prestando atenção quem vai subir com o Praz. O que o Godoy se refere, o jogador que está um pouquinho à frente, está dentro da meia-lua. E aí, esse para o Godoy, ali a gente não tinha condição de mostrar por causa do problema de iluminação, né? Que não teria como mostrar. Tem jeito de vir nessa daqui? Tem jeito de ir no plasma? No plasma. Vamos lá, então vai. Aqui acho que aqui fica mais fácil. Vamos lá. Vê se esse cara aqui vai subir com o prazo ou não. Vê se esse cara aqui vai subir com o prazo ou não. João, o lance dá para soltar? Olha lá. Viu que ele já ficou para trás da linha. Ele está na frente, depois ele fica para trás da linha. E aí, nesse caso, é impedimento ou não? Deixa eu completar o lance. Vê se é ele que vai disputar com o prazo. Se for ele que vai disputar com o prazo, é ele que está impedido. Solta o lance. Então, vamos lá. Para a gente ver se é ele que vai disputar lá. Olha lá. Quem que sobe lá, Chico? Não, quem sobe lá... Quem sobe lá, Chico? Eu tô cego. Eu tô cego, Chico. Quem sobe lá... Meu modo de ver estava na mesma linha. Tá certo. Modo de ver tá na mesma linha. Aí você já mudou na mesma linha. A curva da linha. Então eles estão na mesma linha. E outra coisa, quem empurra o Praz não é o Felipe. O Felipe sobe com o olho fechado. Quem empurra o Praz é o Thiago. O Thiago dá a carga no Praz. O Thiago está na frente do Praz, como é que dá a carga no Praz? E outra coisa, na sequência... O braço dele é do que vai segurar a bola. Olha aí, ó, na sequência o Praz falou que não foi para a bola, isso segundo o Cuca, porque ele ia pegar, não ia pegar nada. É o Thiago que cai de costa em cima do Praz. Bom, o Felipe já temos a explicação do Godoy, já temos a opinião do Chico. Essa imagem aí Rogério, é maravilhosa. Qual é a sua opinião sobre o lance? Você já ouviu os dois lados. Qual é a sua opinião sobre o lance? Você que é corintiano, aliás. Foi gol. Obviamente foi gol. Para você... Foi gol, certeza. Lance normal. Ademar. Olha, Flávio, são situações que a gente precisa rever. Em relação ao impedimento, a regra diz assim que em caso de dúvida, deixa seguir. Aonde está escrito isso? Todo bandeira... Onde que está escrito todo isso? Bandeira levanta. Onde que está escrito isso? Agora, em relação à falta... De 26 Você não vai apitar na Inglaterra nunca, cara. Em 26 Porque uma jogada dessa aí que o cara sobe de cabeça, pode jogar o goleiro para dentro do gol que não é falta. O campeonato não é na Inglaterra e esses caras também não vão jogar na Inglaterra. Porque, são situações que eu acho que tem que deixar seguir. O zagueiro Thiago do Palmeiras, ele fez a carga no prazo. O do Corinthians subiu atrás. Se tivesse apitado o impedimento, eu até concordo com você que tinha eliminado todo o problema. Mas depois que deixou seguir, e a jogada também do Giovanni Augusto, ele chega antecipando, não tem solada, não tem nada. Então, se ele não deu o impedimento, era gol. Vanderlei Nogueira. Bom, claro que eu só estou vendo as imagens agora. Você estava atrás do gol, né? Não, eu estava do outro gol. Atrás do outro gol. Outro gol. Pior ainda. Eu segui a opinião de vários jornalistas, inclusive aqueles que trabalham conosco na Jovem Pan, entendendo que foi tudo normal. Não aconteceu absolutamente nada e não deveriam ter parado o lance. Não foi isso? Não deveria ter parado o lance e que o Corinthians, deixaram claro que a vitória foi merecida, mas o Corinthians, naquele lance, foi prejudicado. Ponto. Eu fui nessa mesma linha porque eu não vi a imagem, entendi. Tá. Agora eu sou espectador. Olhando essa imagem, eu notei que a cabeçada do Felipe tirou a bola das mãos do Foi o que o goleiro. Godoy falou. Entendeu? E o impedimento? O impedimento eu tenho dúvidas, mas aí não dá para discutir. Mas aí de qualquer forma, você entendeu a marcação já como uma coisa mais válida. Eu entendi a marcação, porque aí eu vi o jogador do Corinthians, ó, dá uma olhada.
Vem cá. Ele nem encosta. Ele nem encosta, Vanderlei. Ele encosta Você viu nas costas. o quê? Ele encostou. Ele só encosta porque o Thiago empurra o Praz para cima dele. O Thiago empurra o Praz para trás e bate nele. Mas você pode colocar, a pergunta é, eu estou vendo agora com vocês. Então, você pode colocar isso como interpretação do árbitro? Sim, sim. Ok. Mas o Thiago... a interpretação é sempre. Assim. Não. Ele interpretou que foi uma jogada que qualquer árbitro marcaria, eu acho. Eu acho que foi gol, mas qualquer árbitro marcaria. Eu estou dizendo, poderia ter marcado ou não, mas eu acho que não foi um absurdo a marcação. Vendo esse lance, o problema foi um absurdo a marcação e ter anulado o gol do Corinthians. E agora eu não entendo como absurdo. Entendeu? Pelo menos discutível. É discutível, é só isso. Mas o Vanderlei, me desculpe. É o braço do Praz que veio para cima do Felipe. É o Felipe que cabeceia o braço do Praz. O Praz está de costas, né, Chico? Então, exatamente. Então, posso levantar outra questão? Porque ele é empurrado. Olha, ele é empurrado, aí, ó. O Thiago toca no Praz primeiro, olha aí, já tocou. E joga o Praz para trás. E aí o Praz, desgovernado, não pega a bola. Ele nem encosta. E aí, ele nem encosta na bola. E o Thiago empurra o Praz para trás que perde o controle da bola. Que perde o controle da bola. E na sequência, Bruno Henrique entra e faz o gol. Vocês não acham? Eu percebi nesse jogo que tem torcida única, uma coisa muito engraçada, porque você está no campo, sempre quando tem jogada polêmica, a torcida chia. É muito fácil para o árbitro, porque quando ele marcava alguma coisa contra o Corinthians, ninguém chiava. E no estádio você sempre vê alguém chiando, ou uma torcida ou outra. Então é estranho. Vamos ver o que o telespectador fala. Manda a sua mensagem, o que você está achando disso aí. E vou dizer uma coisa para você. O tema não acabou, não. Só pra... Esse Klaus, ele foi sem vergonha. Sabe por quê? Porque se é pro Palmeiras, ele dá o gol. Se é Palmeiras, ele dá o gol. Exatamente, é por causa disso, torcida única. Se é porque Palmeiras, ele não tem medo nenhum, porque não tem ninguém chiando. Eu vi várias vezes que poderia ter sido falta ou não, que ele deixava seguir, porque é até estranho, você não sente a torcida gritando, chiando, é muito estranho. Jogo de uma torcida só, acho muito estranho, muito estranho. Bom, então, o Michele, convoque o nosso telespectador, porque agora ficou, realmente o Godoy deu uma aula pra gente. As posições foram colocadas por todos. E você acha o quê? Epa! Você tá aí... O primeiro impedimento, o Godoy conseguiu me provar aqui. Impedimento. Então ali já teria parado o lance. A falta eu não marcaria. Não parou. A falta eu não marcaria. Mas eu vou na linha do Vanderlei. É passível de interpretação. Entendeu? Mas eu não marcaria. Mas é passível de interpretação. Mas árbitro, não teria marcado. Você que gosta de futebol europeu, quantas vezes você viu marcar falta no lance desse na Europa? Seria mais difícil marcar. Mas de qualquer forma... Que não houve falta. De qualquer forma, eu acho que dá pelo menos uma discussão. É isso, né, Michele? É isso mesmo. Então você que está em casa pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp do canal do Torcedor com a sua opinião sobre esse lance aí. Se você acha que foi falta, se o Felipe fez falta no Fernando Praz, ou se foi o jogador palmeirense, se estava impedido, se não estava, se foi gol, se não foi. Pode mandar agora no nosso WhatsApp, a gente vai colocar daqui a pouquinho no ar. Agora, legal, agora eu vou falar do jogo. E aí, a verdade é que o Palmeiras ganhou. Ele mereceu ganhar o jogo? Mereceu ganhar o jogo. Mereceu. É isso que eu quero dizer para você. Caiu. Eu sou justo. Como eu falo que foi gol do Corinthians, eu digo que o Corinthians merecia ter perdido. O jogo até demais. Porque o melhor homem em campo foi o Walter. O melhor em campo foi o Walter. O Walter fez defesas milagrosas. 2 aqui no canto esquerdo, que eu não sei como ele pegou. E você vê que os erros do Corinthians de marcação foram enormes. O Palmeiras poderia ter saído hoje lá do Allianz Parque com 3-1, 4-1, que não seria normal. É isso que eu quero deixar bem claro. O Palmeiras foi superior ao Corinthians. O Corinthians foi um time covarde, o Corinthians é um time que não tem sangue, é sangue de barata, um monte de jogador com sangue de barata, que não serve para jogar no Corinthians. Não é dar porrada. Ninguém chama responsabilidade. Não chama responsabilidade, são jogadores omissos. Gente, o Corinthians era líder do campeonato, só para lembrar vocês, hein? Não é por nada. Pode ser, porque o Corinthians é um time organizado, é diferente. Mas os jogadores que estão lá, nessa organização, eles não têm perfil de Corinthians. Não tem perfil de Corinthians. Perfil de Corinthians é outra coisa. É o cara se dedicar, se esforçar, buscar a vitória até o fim. E aí acabou saindo o tal do empate. E o juiz anulou. Mas faltou brio para o Corinthians, faltou pegada. Ficou com medo do Palmeiras. No primeiro tempo, você tem uma ideia? O Praz não pegou uma bola. Qual foi a bola que o Praz pegou? Nenhuma.
As chances que aconteceram foram o Christian chutou por cima. E essa daí? Essa aí que o Giovanni Augusto perdeu, que era só bater no canto do Praz e entrava, ia ser difícil o Praz pegar. E teve o lance do Guilherme, né, que chutou a bola e ele chuta e fica parado. Se ele vai, ele chuta e vai para a bola. Estava conversando com um amigo meu que já foi centroavante, disse que era gol do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians foi omisso, o Corinthians foi um time com sangue de barata. E é por isso que perdeu o jogo. O Palmeiras mereceu, foi mais vibrante, marcou em cima, abafou o meio campo do Corinthians. O Tite precisa repensar essa coisa. E outra coisa, trocar o Danilo trocar o Guilherme pelo Danilo foi um horror. Matou o time do Corinthians, matou o contra-ataque. Não sei por que não entraram jogadores mais velozes. O Romero, o Lucas acho que estava no banco, podia ter entrado toda essa gente, para ver se fazia uma pressão no Palmeiras. Mas nada disso aconteceu. Nota 0 para o Tite. Ademar, para você. Para mim, eu concordo contigo, assim, o Palmeiras foi merecedor da vitória. O lance da polêmica existiu, mas o Palmeiras poderia ter saído com um placar até muito maior. Teve as melhores chances, o Walter foi o melhor em campo. Agora, um time profissional, você tem o tiro de meta a seu favor e você toma um contra-ataque no seu campo de defesa, precisa ser revisto, né? Você está saindo a zaga com 4, 5 atletas na marcação e o seu Felipe erra o domínio de bola, a bola sobra, o lateral, o Fagner toma a bola nas costas, o Moisés ainda finaliza e sobra limpinha, todo mundo corre para dentro do gol para o Cleiton Xavier fazer o gol. Então, um resultado de 3-0 hoje para o Palmeiras não seria nada anormal, mas devido à polêmica ficou em cima do muro. E aí, Vanderlei? Bom, ganhou quem jogou melhor. Parece que todo mundo concorda com isso, né? O Palmeiras jogou melhor e ficou com a vitória. Agora, eu não vi dessa maneira que o Chico viu, e eu respeito o Chico, ele vê muito bem futebol, mas eu não vi. Eu acho que o Corinthians não conseguiu jogar porque o Palmeiras não deixou o Corinthians fazer alguma coisa melhor. Com relação à vibração e tal, nós mesmos elogiamos o Corinthians recentemente, contra o Coritiba, por exemplo, fez um jogo, correu, fez gols aos 50 minutos, o Corinthians tem feito isso muitas vezes, quer dizer, tem corrido atrás. Mas não fora de casa, né? Não, mas é o mesmo time. Não fora de casa. É o mesmo time. Eu acho que o Corinthians tem jogador aí, cobra criada, não tem nenhum garotinho que não enfrentaria uma torcida contrária jogando em casa. E eu acho um estádio seguro, não teve pressão. Não teve nada. Eu acho que o Corinthians não conseguiu jogar. É que não tem jogadores com espírito para jogar no Corinthians. Espírito para jogar no Corinthians é outra coisa. O cara tem que ter raça, vergonha na cara, tem que não ter medo de cara feia, tem que ir pro pau e se matar em campo. Não aconteceu isso. Isso não aconteceu. Poxa, o Felipe é um jogador aplicadíssimo, o Fagner é aplicadíssimo. Fagner errou tudo hoje. Errou tudo. Mas não, se o Tite tivesse peito, tirava ele e colocava outro. Não deixa de ser um jogador bom para o Corinthians, jogador importante para o Corinthians. Quer dizer, o Luciano não jogou nada. Se você perguntar quem foi o pior em campo, eu falo para você, o Luciano. O Luciano não vem jogando bem, né? Não vem jogando bem. Ele voltou, de hoje. Mas aí o Tite olha para o banco e chora também, porque não tem lá o Cristiano Ronaldo sentado no banco, o Messi. Quem que ele tem, Chico? Não é fácil. Ele tem Lucas, ele tem Romero, mas nós mesmos dissemos aqui no programa recentemente que depois que renovou o contrato, o Lucas não estava jogando bem. Mas contra o Palmeiras, nós o falamos Lucas isso aqui várias poderia vezes. ter um desempenho melhor. É que ele teve medo mesmo de tirar. Teve medo. Preferiu perder de 1-0, como perdeu, entendeu? Do que ser goleado. Ele tem que ir para cima do Palmeiras nessa circunstância. Não, no final, o que vai fazer? No final, por exemplo, nos últimos 15 minutos, o Corinthians foi para cima. Foi porque o Palmeiras recuou. Então, o Corinthians... Não foi mérito do Corinthians, mas o Corinthians aproveitou. O risco que o Palmeiras tomou. O Corinthians tentou, não conseguiu. Eu acho que... Você mesmo falou aqui, perder de 1-0 para o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras não é nenhuma tragédia. Não é tragédia, Vanderlei. Não estou dizendo que é uma tragédia. Estou dizendo que é um time omisso. É um time com sangue de barata. Não é de hoje. Quase perdeu do Curitiba dentro da Arena de Itaquera. Exatamente por isso, é um time sem alma, é um time diferente. Você tinha, no ano passado, jogadores
como o Renato Augusto, como o Jadson, que corria o tempo inteiro, Wagner Love, perdia 5 gols por jogo, mas estava marcando, estava correndo, ia para a lateral. Imagina, se está um desses 3 jogadores em campo, o Cleiton Xavier não faria o gol, porque tinha um cara em cima dele. O Ralf parecia um cão de guarda. O Corinthians acabou contratando, gastando dinheiro e não repôs as peças à altura. Essa que é a grande verdade. Agora, você vai fazer o quê? Você vai prometer que vai dar título para esse time? Esse time vai ganhar título? Não vai. Pode esquecer. Esse ano aqui não tem título para o Corinthians. O Corinthians, se chegar em 4º lugar para disputar a pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro, vai ser uma obra de Jesus Cristo já. E você, Rogério, o que você pensa do jogo, análise do jogo? O Palmeiras jogou melhor, com certeza, mas eu sinto que se vocês estão falando aí, o Corinthians, ele é um time que não vai chegar em primeiro. Eu quero ver na Copa do Brasil também, porque esses jogos decisivos, quando precisa ganhar, fazer resultado, o time não rende, eu não sei. Não sei se é falta de espírito de Corinthians, eu não sei, mas falta um pouco de garra mesmo. Não tem ninguém aí no Corinthians que fala, não, vamos lá. Eu não vejo ninguém gritando com ninguém. Todo mundo aceita o resultado muito fácil e quase perdeu mesmo dentro da arena. Não, o único que grita é o Christian. Então, o Christian, que não aguentou ficar até o final. Tanto que quando ele voltou... Contratado. Vocês querem cara que grita e o Tarzan, pô. Mas tanto que o Tarzan você leva pra Ponte Preta. Pra fazer companhia com a macaca. Com a chita. Pra fazer filhinho com a macaca. Ô, Godoy, você queria acrescentar alguma coisa? Aliás, você não falou sobre o jogo. Quer falar do tema ainda? Eu abro mão de falar sobre o jogo porque é importante, didaticamente, a gente ver agora a coisa que está passando batida. Eu fiz esse jogo para a Rádio Transamérica lá do camarote da Prevent Senior. Foi a primeira vez que eu fui no estádio do Palmeiras. Maravilhoso estádio. Fiquei lá no camarote com o Dr. Fernando, o Dr. Eduardo, o Sidney e os jogadores, ex-jogadores do Palmeiras. Pude ver lá a criançada tirando foto com o Ademir da Guia. Aquelas crianças nem pensavam em nascer. Eles nem os pais deles acho que eram nascidos. A divindade do Ademir extrapola, da Guia, César Maluco, Edu, Leivinha, pessoal todo. Prestem atenção na imagem aberta ou na imagem... A reação do comportamento da interpretação do lance do Klaus, do árbitro. Tem o lance fechado que olha só o que ele faz agora, ó. Ele leva o apito na boca, enquanto ele está apitando ou não, o jogador faz o gol, ele ergue o braço na vertical, põe ele na horizontal e fala que não foi nada. Está erguendo na vertical. Na vertical é para marcar tiro livre indireto. Na horizontal é gol ou é falta para lá? E depois não é nada. O assistente está indo até na linha de fundo acompanhando a bola e volta para correr e olha para o Klaus e para de correr porque o Klaus já estava fazendo o gesto. Olha lá, ergue na vertical, põe na horizontal e fala que não foi nada. Essa é a reação do árbitro vendo o lance e raciocinando o que ele vai dar. Então, a hora que vai acontecer a disputa aqui no prazo, ele leva o apito na boca. Olha lá, aconteceu o lance, olha lá, pôs o apito na boca. Mas ele espera, né? Ele espera. Não, aí você não sabe se ele está esperando ou não. Tá, mas aí explica pra gente essa história do você não está ouvindo o som. Você não sabe se ele está esperando ou não. Ele leva o apito na boca. Apitou ou não? O Praz disse que ele já tinha apitado pro segundo lance. Ele apita, aí ele apita. A hora que ele apita, não tem gol. Então ele não pode dar gol. Ele apitou. Ele ergueu o braço para o quê? Para dar o tiro livre indireto da solada. Falta lá, tiro livre indireto para lá, que é a favor da defesa. E não tá valendo nada com os dois braços na vertical. Então onde é que ele anula o lance? Em que momento ele anula? A hora que ele ergue o braço na vertical. Ele já tá dando um negócio. Então o chute, na hora do chute do Bruno, já não tinha mais gol. Então, é isso? A hora que ele leva o apito na boca é na disputa com o Praz. Assim que ele pode já ter apitado, que a gente não tem som, ele não tira o apito da boca. Ele leva o apito na boca e já soprou. Ou então, não. Pelo que você está sentindo, na hora que o Bruno chuta, já não está mais valendo. O que o Praz diz que ouviu o apito então, é real. Eu acho que não está valendo. E aí, para reforçar ainda se ele estava em dúvida ou não, existe esse lance de tiro livre indireto, que é a solada do Bruno Henrique. Então ele veja que ele está mostrando na vertical. Não foi, né, Godoy? E aí, ele está dando falta dupla
no Praz e para confirmar a solada do Bruno Henrique, porque você vê que ele ergue na vertical, deita para horizontal, quer dizer, falta para lá. Pro lado do a favor da defesa. Então... Já tinha marcado, ok. Certo. O árbitro Rafael Claus, ele se defendeu do que o técnico Tite falou, né? E disse que ele afirmou que ele acertou no lance. Na saída do vestiário, ele respondeu aos jornalistas dizendo o seguinte: a imagem fala mais. Sobre as críticas, né, que o Tite tinha acabado de fazer a ele. Então, o juiz marcou uma falta do Felipe em cima do goleiro Fernando Praz, que invalidou o gol de empate que saiu em seguida com aquele chute do Bruno Henrique. Não pode um árbitro errar assim, disse o Tite. Aí o Klaus fala, a imagem fala mais do que 1000 palavras, então fala para ele ver a imagem. Perfeito. Pelo menos falar alguma coisa. Então ele está dizendo, a Michelle acabou de dizer aí, que ele marcou a falta do Felipe a falta do Felipe naquele lance que já mostramos aqui. Sim. Okay. O que ele entende é isso.